Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, mais uma oportunidade aqui com vocês, o programa Olhar Espírita. Hoje nós temos um tema muito legal, muito interessante e marcante, né? Porque é um tema, assim, a respeito de uma máxima, a máxima do Espiritismo, né? Que seria: fora da caridade não há salvação. Nós vamos conversar sobre isso, sobre esse ponto aí da nossa doutrina bendita, que ressalta essa importância da questão da caridade ao ponto, né, de falar: fora da caridade não há salvação. Mas antes da gente entrar nesse tema, a gente vai fazer algumas ponderações. Temos aqui hoje conosco a Tatiana. Conto mais Tatiana, sempre Tatiana, aqui conosco, participando do nosso momento de debate, de conversa, de esclarecimento, esse momento de luz, né? Esse momento bendito que nos é concedido para que nos aproximemos e possamos compreender melhor os propósitos, né, da nossa doutrina espírita, e que se aproxima inevitavelmente, está totalmente embasada, com toda firmeza, com toda força, com toda intensidade, no nosso Mestre Jesus, no seu Evangelho de luz, que ele nos legou e que, através da nossa doutrina bendita, Espiritismo, através do Espiritismo, a gente consegue compreender certas nuances que a gente, às vezes, não tinha muita ideia do que ele estava falando. Então, amigos, vamos fazer a nossa prece inicial para que a gente possa prosseguir no nosso debate. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nosso coração, esteja aqui presente, os mentores amigos, aqueles que velam pelo trabalho do programa Olhar Espírita, possam aqui se aproximar, nos facilitando o entendimento, nos facilitando o nosso debate, para esclarecimento, para divulgação da doutrina espírita. Que a tua paz, Mestre, possa estar presente conosco, com aqueles que nos assistem, também possam estar desfrutando da serenidade, do acolhimento, desse envolvimento pacificador em seus corações. Assim seja. Bem, amigos, como falamos, nosso propósito hoje é conversar sobre essa máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Mas, veja bem, eu acho que a gente precisa conversar um pouco primeiro, né? O que você acha, Tatiana? Esclarecer o que vem a ser salvação. O que seria salvação, hein? Que a gente fala: fora da caridade não há salvação. Bem, caridade a gente sabe mais ou menos o que é. Mas salvação, às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Que salvação é essa? O que é salvação, na opinião do espírita, dentro da visão espírita? Bom, primeiro que dentro da visão espírita, nós, enquanto espíritos, nós precisamos reencarnar sucessivamente para evoluirmos, porque Deus nos criou simples e ignorantes exatamente para que alcançássemos, através das nossas escolhas, por mérito, a nossa evolução espiritual. E quando a gente fala de salvação, é porque a gente pega emprestado, né, das traduções que foram sendo feitas, né, do vocabulário e tudo mais. Na nossa visão da doutrina espírita, a gente entende que salvação seria retornarmos ao plano espiritual melhor do que quando reencarnamos. Então, a gente está aqui para nos melhorarmos enquanto espírito. Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, a salvação seria alcançarmos lugares melhores no plano espiritual, de vibrações melhores. Então, seria assim, essa salvação seria a gente aproveitar a vida naquilo que nos trouxe aqui. Exatamente. Em termos assim de evolução, em termos daquilo que a gente veio fazer aqui e veio cumprir, vamos dizer, dentro do nosso quadro de necessidades evolutivas, né? Na verdade, tem gente que fala assim: nessa reencarnação eu vim a passeio, não vim fazer nada. Não quero... Veio fazer turismo? Veio turistar na Terra. E, na verdade, isso não existe. Aqui é uma escola
E é uma oportunidade da gente aprender e fazer prova para passar de ano. A gente está aqui exatamente para aprender. E esse corpo físico é o nosso uniforme, é o que nos permite adentrarmos a escola todos os dias, que é a escola da vida. Então, ninguém está aqui a passeio. Se alguém acha que pode deixar para a próxima, isso aí eu não vou fazer agora não, deixa para a próxima. Como se isso fosse assim uma coisa, isso aí eu posso resolver quando eu quiser. Não. Quanto mais rápido nós resolvermos as nossas más tendências, melhor. Porque geralmente quem fala isso, eu vou deixar para a próxima, são pessoas que você observa a vida, a pessoa está muito num ciclo muito vicioso e reclama muito e está sempre insatisfeita da vida. Eu vou protelar, não quero fazer agora, eu não sei porque que eu sofro. E aí ela desencarna insatisfeita e quando ela tem acesso a tudo aquilo que ela se programou a fazer e não fez, a prova ela vem com um pouquinho mais de pimenta, digamos vem assim. agravado, vem né? mais intensa, a coisa exatamente. Vem agravado, né? E sabe-se lá Deus quando que vai reencarnar de novo. Ainda tem isso, né? Essa é a questão, né? Salvação é uma questão assim de cada existência, cada oportunidade, a gente precisa validar aquilo que nos foi concedido, Sim, né? sim. E a validação realmente é o nosso esforço em se melhorar. Porque a gente conseguir alcançar o êxito, vamos dizer, em cada encarnação, de completar tudo aquilo que a gente precisava, estava programado a gente fazer aqui, provavelmente a gente vai ficar faltando alguma coisa. Certamente a gente vai deixar a desejar em algum ponto. Né? Porque a salvação ela vem da ideia da unicidade da existência. Então a gente passava a existir a partir do momento que a gente nascia. E a gente tinha na concepção, né, que começou esse entendimento, assim, era aquela chance e acabou. Então, se a gente não fizesse o que tinha que ser feito, a gente ia arder para sempre no mármore do inferno. No julgamento eterno. Acabou, né? você ia sofrer para sempre. Uma sentença eterna. Não ia ter uma nova chance. Então, assim, que na verdade não era da caridade, né, que a gente estava até estudando, é fora da igreja. Porque se você não fosse uma pessoa religiosa, se você não frequentasse o templo, se não fizesse aquilo que os religiosos estavam ensinando que tinha que ser feito... Até a ritualística, né? Exatamente. Até os rituais. Tudo, tinha que participar daquilo tudo. Quem não participasse daquilo, quando morresse... ia ficar para sempre no inferno, não ia ter uma oportunidade de se reajustar com as leis de Deus. Que até você está colocando uma coisa que é importante, que faz parte do nosso debate hoje. Fora da igreja não há salvação. Né? Então, esse dito, fora da igreja não há salvação, ela prevaleceu por muito tempo na humanidade. Nossa, né? Foi quando começou exatamente a ideia de temor a Deus. Então, as pessoas tinham que fazer as coisas por temor. Eu sou temente a Deus. Gente, Deus é infinita bondade. Eu tenho medo da mão de Deus, da mão pesada de Deus. As pessoas começaram a repetir isso como se fosse assim, não, Deus é um cara muito bravo. E ele está aqui para me castigar se eu, sair da linha. E não é por aí. A justiça divina, ela não é para condenar a gente, nem para fazer mal. Ela é para nos permitir aprendermos a agir da melhor conduta possível, da melhor forma possível. Ele nos orienta para que a gente possa acertar o nosso passo. Né? Lógico. E Jesus que veio realmente, a vinda de Jesus veio, digamos, apontar melhor essa direção, né? No sentido de tirar essa digamos, marca divina de Sim. que o Deus era um Deus que castigava, que punia, Sim, né? sim. Mas um Deus que ama. Ele é justo. Nós já Sim. falamos sobre isso aqui, né? Ele é justo, ele Sim. é bom, ele é misericordioso, ele é tudo, Sim. mas ele é justo. Sim. Então a justiça, ela está ao lado também da paternidade divina, como um pai Lógico, também procura ser justo com os seus filhos, né? Exatamente. A gente sempre está confundindo muito por causa das traduções, né? Então a gente confunde firmeza com agressividade. Então você pode ser firme,
quando você educa seu filho, e você pode ser agressivo, e as duas coisas não têm nada a ver uma com a outra, né? Então, um pai, quando fala não, ele fala não sabendo que é para o bem do filho. E assim é Deus conosco. Ele nos diz não em algumas vezes, que a gente fala assim... Uma vez eu estava com uma amiga, ela falou assim, gente, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Eu falei com ela assim, Deus é onipresente, Ele vê tudo, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, Ele está em todos os lugares, né? Então, Ele tem ciência de tudo que está acontecendo. Talvez você é que não esteja entendendo o que Ele está querendo te dizer. Então, abra seu coração, se conecte com Ele através da prece, dos bons sentimentos, das boas práticas na vida, de desejar o bem ao próximo, porque essas boas vibrações vão permitir que você comece a perceber as mensagens. Que a gente, antes da vinda de Jesus, a gente achava que Deus era muito distante, era algo assim que só os sacerdotes tinham como ter o acesso, né? As missas eram feitas em latim, era de costa para as pessoas, né? De frente para o altar. E aí chega Jesus com aquela mensagem de amor, de aquele amigo que está sempre perto da gente, sem cerimônias, né? E aí ele vem, chega e fala assim, gente, traz a oração do Pai Nosso. Sabe? Ele aproxima a gente de Deus. Porque ele falou para o povo, né? Ele falou para o povão, né? Que, digamos assim, aquela mensagem, aquelas informações que eram restritas ao templo, ele externou. Ele colocou isso para o povo numa linguagem possível, de possível entendimento ao povo. Sim. E, além disso, né, digamos, em cumprimento até a profecia, na questão até da sua condição de Messias, né, daquele Messias prometido, ele fez aqueles, digamos, entre aspas, milagres, né, que ele produziu isso tudo, justamente visando, né, envolver as massas, né, envolver realmente o povo nessas questões, de modo a que ele pudesse refletir e receber a mensagem que ele veio nos trazer, especialmente essa visão, né? Essa mudança da visão de Deus, do Deus que pune para o Deus Pai, da paternidade divina. Isso foi um salto, né? Realmente, naquele momento, nós falamos até na semana passada, gravamos um programa aqui, em que nós falamos justamente sobre isso, né? As 3 revelações. Então, a primeira revelação lá com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Espiritismo. Aí, falta mais uma questãozinha. Veja bem, nós falamos, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação. Mas a gente ouve muito dizer, fora da verdade, ou da minha verdade, ou da minha religião, ou da minha fé, né? Não há salvação. Ou seja, há companheiros aí que, digamos assim, eles entendem que aquilo que eles têm como crença, como filosofia, como, digamos, orientação, aquilo ali é o que é válido. Tudo aquilo que estiver fora, ou que não fizer parte daquilo que ele acredita, ou daqueles conceitos que ele, digamos, tem elencado como os válidos, todos os outros estão em erro. A gente vê isso também, né? Sim. Mas isso é normal. É o proselitismo, né? É uma atitude proselitista. O espiritismo não é proselitista. O espiritismo não tem esse aspecto de vem para cá que só eu sei, o espiritismo detém um conhecimento que salva a humanidade. Exatamente. Não, o espiritismo não faz isso. Não, a gente sempre estudou que os 3 maiores males da humanidade são o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Então, quando a gente ouve assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a gente acha que a gente já tem acesso a essa verdade. Só que a gente está no mundo de provas e expiações. Esse orgulho, essa vaidade e o egoísmo ainda estão com raízes profundas dentro da gente. Então, não adianta a gente dizer, olha, aqui a gente já conhece a verdade.
Porque a verdade ainda não está aqui entre a gente. A gente ainda tem muito que caminhar para conseguir compreender essa verdade. Muitas das vezes, no Livro dos Espíritos, você encontra, entremeado nas respostas, os espíritos falando... não existem palavras ainda no vocabulário de vocês que possamos utilizar para definir. Tem conhecimentos definir. que ainda estão vedados a Ainda nós, né? estão Que a gente vedados, não tem como, exatamente. como Então, alcançar. Né? E exatamente com base nisso, que quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende. Não, peraí, a gente não é dono da verdade, não. A gente está num processo, né? A gente está buscando um caminho. E um dos maiores caminhos é não querer carregar essa bandeira, que nós sabemos a verdade. Porque senão a gente vai estar carregando um orgulho que, na verdade, a gente precisa era botar de lado. Né? A gente tem que tirar o orgulho e substituir pela humildade. Olha, a gente está no caminho, a gente está numa busca. Né? Se quiser vir com a gente, se quiser estudar com a gente, vamos estudar e vamos trocar nossas experiências, vamos ver o que a gente tem para aprender. Essa postura, justamente, é a gente pela via da humildade. Né? Exatamente. Você vê que é uma visão de humildade. Sim. É de a gente reconhecer que não detém o conhecimento todo. Sim. E nem o único conhecimento, ou que detém até a verdade. Exatamente. Né? Agora, um outro ponto que a gente precisa conversar, e esse agora, né, não tem como, é o nosso fechamento, a gente vai bater um papo até o final sobre isso. Caridade, né? O que seria caridade? Porque a gente está acostumado à caridade, né, digamos assim, isso aí, até desde a nossa formação cristã e tudo mais, a caridade é uma visão assim meio como esmola. Né, como aquilo que você dá para alguém que está lhe pedindo, está passando fome, passando uma necessidade, e você atende aquela necessidade. Caridade é exatamente isso? Ou é o parecido com isso? Como é que é? Eu acho que o início do entendimento de caridade no mundo que é material, o início desse entendimento é exatamente vinculado a tudo que seja material. Então, assim, nós temos um corpo físico, nós temos necessidades de alimentos, nós temos necessidade de nos vestir por causa do frio. Então, essa parte de doar ao outro aquilo que nós temos em abundância, começou assim, né, essa ideia. Então, por que você não doa uma coisa que você tenha a mais? Você não precisa disso tudo. Então, começa esse conceito de doar, da esmola. Aquilo que não te serve, que você tem em excesso, você doa. Só que aí, conforme a gente vai adentrando os estudos da doutrina espírita, a gente vê que a caridade, ela ultrapassa muita coisa, em né? muita coisa. A gente ainda não sabe o que é caridade. A gente está no exercício. Sabe? Porque muitas das vezes, quando a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa, eu frequento a obra social, eu ajudo na sopa, eu dou cesta básica. A gente está começando a querer colocar uns rótulos assim na gente mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa boazinha, eu já faço coisas boas. Mas a caridade, ela vai muito além disso, porque... exatamente devido a esses três males, do orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando você se desapega de algo que você acha que lhe pertence e entrega ao outro, isso desata em você aquelas correntes que te ligam nesses sentimentos que te prendem aqui na Terra, do materialismo. Do desapego, né? A questão o da gente desapegar. Exatamente. Então, esse desapego, que quando a gente começa a se libertar disso e achar que, não, mas eu posso fazer mais, eu posso entregar mais, chega um momento que essa caridade material ela já é pouco. Aí você começa a pensar num outro nível. Não, mas peraí, eu acho que eu posso fazer mais. Eu posso conversar com pessoas que tem alguma tristeza, eu vou lá para animar, eu vou ler um livro. O acolhimento, né? Exatamente. E aí você começa a perceber que a sensação que você tem, que você se preenche, aquela satisfação de levar
um acolhimento para o outro, sem estar ligado intimamente a uma coisa material, ele é muito maior do que você pegar uma cesta básica. Não é que não tenha que existir, ela precisa, porque nós estamos no mundo da matéria. Mas existe um patamar muito melhor do que esse. Será que caridade, não, digamos assim, será não? Eu acho que com certeza, né? Mas caridade está muito relacionado com o amor, né? Intimamente. Com o processo, digamos assim, de você realizar, de você amar verdadeiramente alguém, né? Sim. E a gente poderia até colocar que a caridade seria uma expressão de amor, né? No sentido assim do amor em ação, de um processo em que você, pela prática da caridade, você se coloca no curso desse amor que a gente precisa expressar em relação ao próximo, em relação às demais pessoas, né? E até a nós mesmos, né? Sim. A gente precisa partir do amor próprio, até a própria colocação de Jesus, né, de amar ao próximo como a si mesmo, tem a ver com isso. Muito. Então, a gente precisa realmente desse amor próprio, mas também aprender a olhar para o outro, né, e sentir realmente a condição de você levar algo para o outro, seja às vezes uma palavra, às vezes até um olhar mesmo, né? Sim. Que muitas pessoas às vezes sofrem com a indiferença. Sim. Né? A gente sabe que muitos até, e há muitas experiências já feitas nesse sentido, né? Desse sofrimento com o problema da indiferença. Isso realmente é muito marcante. Então, sobre essa situação com relação à caridade, né, que nós estamos conversando, Jesus foi um grande mestre em relação à questão da caridade. Ele nos mostrou, em todas as instâncias da existência dele, ele exemplificou tudo quanto ele falou, e muitas outras coisas que a gente nem chegou, talvez, ao nosso conhecimento, que não foi relatado ali pelos evangelistas nos evangelhos, né? Mas ele foi um legado pleno de amor. Sim. Então, a questão nossa, em relação à caridade, a gente precisa compreender que ela é uma situação contínua na nossa vida. A caridade não é só quando eu vou ao templo, não é só quando eu tenho uma programação para doar ou participar de algum evento, para poder atender alguma situação, seja no centro, seja fora lá da casa espírita ou da casa religiosa que eu frequento. Né? A caridade, ela tem uma expressão e uma relevância muito maior na nossa vida, porque ela faz parte, deveria fazer parte do cotidiano da vida. A caridade, ela nos transforma em pessoas melhores. A verdade é essa. Porque quando a gente coloca o outro em primeiro plano, a gente entende que a nossa felicidade, ela fica muito maior. Quando a gente consegue enxugar a lágrima de alguém, mesmo que à distância, levar o bem-estar para alguém. Tem pessoas que falam assim, poxa, só de você ter me ligado hoje, me escutado, já mudou meu dia. Quando a gente desliga o telefone, a gente tem uma coisinha assim dentro da gente, assim, cara, e eu não fiz nada demais, e a pessoa se sentiu bem. Se eu posso fazer isso, eu vou fazer mais vezes. E quando a gente começa a pensar em levar um bem-estar para o outro, a gente está deixando de se colocar no centro da nossa existência. Porque a gente não está aqui para ser servido, a gente veio para servir. Para aprender a servir, servir com amor. E servir com amor é ficar feliz com a felicidade do outro. É não conquistar e ficar feliz com a conquista do outro, sabe? É você acordar cedo, fazer algo para alguém sem que a pessoa saiba e aquela satisfação, alegria chegar para você e a pessoa fala assim, eu não sei quem foi que fez, mas, nossa, aquilo me fez tão bem, não sei o quê. Aí você fica... Poxa, que legal. Essa sensação que a gente precisa buscar, de sermos a nossa melhor versão a cada dia. Que a gente não está competindo com ninguém. Começa por aí, porque tem gente que gosta de fazer competição, né? Igual dor. Quando você fala assim, nossa, hoje eu estou com uma dor, aí a pessoa escuta e fala assim, nossa, você não sabe qual é a minha é muito maior. Porque vem... Pois é. Então, a bondade, tem gente que acha que é competição também. E aí a pessoa fala assim, porque eu fui... O orgulho faz isso, né? Dá uma coceirinha da gente falar para alguém o que a gente fez de bom.
Aí a gente fala, você não sabe que eu encontrei uma pessoa e ela estava passando fome, aí eu levei ela num lugar e comprei. Ela quer falar sobre aquilo. Mas isso não tem problema, porque é uma etapa. Mas vai chegar um momento que o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Então a gente vai praticar o bem e vai sair dali, tranquilo, porque aquilo a gente já entendeu que faz parte do nosso processo evolutivo. A gente vai chegar nesse patamar. E aí, meu amigo, quando a gente chegar nesse, a gente já vai ter o convitezinho, o green card, para ir para um mundo de regeneração, né? Porque enquanto a gente está aqui, a gente quer, às vezes, narrar algumas bondades que a gente faz por aí. Tatiana, buscando aqui, talvez, uma síntese, vamos dizer, da nossa conversa, do que a gente conversou, né? Eu já tenho uma visão também de que caridade sintetiza igreja, sintetiza verdade. Sim. Por quê? Veja bem, a gente que tem acredita ou tem uma religião ou frequenta um grupo religioso, né? Você tem princípios que você acredita e você procura direcionar a sua vida dentro daqueles princípios de fé. Não é? Aí, quer dizer, você tem uma fé, você tem uma religião que você aderiu, você é adepto. Ótimo, excelente. Tem a verdade. O que seria a verdade? A verdade, eu acredito que seja também nesse livro que você até colocou muito bem, de busca. Né? Ninguém detém a verdade absoluta em mãos. Não, isso aqui é a verdade. O que estiver fora disso aqui está no erro, está enganado. Então eu tenho a verdade. A minha é verdadeira, de vocês, sei lá, mas a minha é verdadeira. A minha está com Jesus e fim de papo. Mas o Espiritismo também está com Jesus. Tantas outras religiões estão também com ele, não é? Então, a questão da verdade tem a ver justamente com essa busca e com essa convicção de certos conhecimentos que você vai adquirindo e você se orienta e baseia a sua vida naqueles conceitos, ou procura, pelo menos, se esforça para se direcionar através deles. Então, o que seria a caridade, se não assim, o processo em que você procura implementar na sua vida aqueles conceitos pela fidelidade àqueles conceitos, porque fé vem de um radical do grego, fides, né? Fides é fidelidade, significa fidelidade. Tá? Então, ter fé é você ter fidelidade com aquilo que orienta a tua vida. Sim. Ter fidelidade é a gente estar se esforçando por pautar a nossa vida dentro daqueles conceitos. Que, na verdade, o fiel acredita ou crê que seja apenas crer em Jesus. Ah, não, eu creio em Jesus. E seja suficiente. Não é. Não. Porque a nossa busca é conhecê-lo cada vez melhor, né? Saber melhor daquilo que ele veio nos ensinar e, sobretudo, praticar aquilo que ele nos ensinou. Então, a caridade é uma via bendita de exercício, de aplicação desses conhecimentos libertadores que o Evangelho veio trazer para nós. Sim. Então, dá suas palavrinhas finais aí para a gente, Tatiana, para a gente poder encerrar. Eu trouxe um texto aqui, é rapidinho, é bem pequenininho, que eu acho muito legal, que é sobre as nossas escolhas, né? Ele fala uma coisinha, parece bem infantil, mas é legal. Ó. O ódio tem 4 letras, o amor também. O mal tem 3 letras, o bem também. A mentira tem 7 letras, a verdade também. Chorar tem 6 letras, sorrir também. Negatividade tem 12 letras, mas positividade também. A vida tem 2 lados. Você também tem 2 escolhas. Vamos escolher viver no bem. Eu acho que a mensagem que fica hoje, fora da caridade não há salvação, que a gente consiga escolher ser a nossa melhor versão a cada dia. Um abraço para todos vocês. Graças a Deus. Amigos, até o próximo Olhar Espírita.